Fala pessoal, seja muito bem-vindo à minha aula. Eu sou o Rafa, professor de informática para concurso público. Muito bom ter você aqui de volta, porque hoje a gente vai ter na terceira aula, que a gente vai dar continuidade à nossa matéria de segurança da informação. Essa aqui é uma matéria para o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, no edital de 2025. Então você se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos. Qualquer dúvida durante a aula, vai colocando aqui nos comentários. Maravilha? Então vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai dar seguimento aqui sobre a aula de quê? De segurança da informação. Vamos continuar agora falando sobre funções de hash. Nas últimas aulas, a gente falou sobre os princípios da segurança da informação, que é um dos que mais cai nas provas de concurso. Falamos sobre chaves simétricas também é um princípio não, mas um assunto que cai muito também nas provas de concurso. E hoje a gente vai falar sobre funções de hash e também certificado digital. Gente, esse assunto aqui, vocês só vão conseguir entender, né? Não sei se só vão conseguir entender, mas vai ser muito importante que vocês consigam entender esse assunto, mas vão precisar assistir a aula anterior. Então, na aula anterior, onde eu falo sobre assinatura simétrica, sobre chaves públicas, chave privada, vão dar base para você entender essa aula, tá? Então, se você não assistiu, vá lá primeiro, assiste a segunda aula, depois volta aqui e assiste essa aqui também. É uma aula bem curtinha, aula de 5 a 10 minutos. Maravilha! Então, vamos lá. Gente, o que é o hash, tá? Quando a gente fala em hash, a gente está falando em resumo, tá? Então, está falando de o computador usar algum algoritmo, pegar ali um documento, um arquivo, uma imagem, um vídeo, né? E gerar um hash, que é um resumo. Então, ele pega um arquivo e transforma em resumo, tá? Por que a gente faz isso? Porque a gente vai fazer para assegurar a integridade desse documento, para ver se teve alguma alteração. Então, quando a gente fala de hash, a gente tem algumas propriedades. Uma delas é o unidirecional, né? Ou one way. Deixa eu escrever aqui para vocês saberem do que eu estou falando. Aqui, cadê minha canetinha? Aqui. Então, o one way, certo? Ou também o unidirecional. Minha letra é horrível, tá, gente? O que esse princípio aqui fala, tá? Ele vai dizer para vocês que é impossível computacionalmente recriar a mensagem original a partir do seu hash. Professor, não entendi. Quando a gente usa um algoritmo, né, para poder fazer esse resumo, a gente faz com que ele deixe muito maior do que é o original. E isso tem várias possibilidades. Imagina esse código aqui, ó. Esse código aqui é um código que cada uma dessas letras tem 16 opções. Então, tu imagina a probabilidade de opções que tem, né, quando é um código muito grande. Então, imagina, aqui vai ter 16 opções, vezes 16, vezes 16, e assim vai por, né, infinitamente. Então, isso faz com que seja impossível, tá, um computador conseguir quebrar esse código. Professor, mas é sempre possível, não tem nenhuma possibilidade de quebrar? A gente está vindo aí com os computadores quânticos, né? E eles têm um poder computacional muito maior. E já se sabe que eles conseguiriam quebrar esses algoritmos de função hash. Então, provavelmente, a gente vai ter que utilizar talvez uma outra propriedade, usar uma outra tecnologia, quando os computadores quânticos, né, que usam, né, diferentes formas de fazer ali a transmissão de dados. Certo? Bom, qual que é a outra propriedade? A determinística. Determinística. O que isso significa? Isso significa que a mesma entrada sempre vai entrar a mesma saída. Então, sempre que eu jogar aqui um documento, ele vai calcular e vai gerar o mesmo, né? A mesma saída, o mesmo código, né? Aqui, então aqui ele vai gerar A. Então, digamos aqui, eu peguei aqui uma imagem, né? E na imagem, aqui na imagem, ele aqui tem um hash, o que faz, né, o hash, e o hash ele gera esse resumo A. Então, por que ele tem que ser o mesmo, né? Porque lá na ponta, ele vai também utilizar essa mesma tecnologia de hash para ver se ele gerou o mesmo A. Porque ele vai fazer essa comparação. Fazendo essa comparação, ele vai saber se a integridade do documento permanece. Porque qualquer alteração no bit também altera ali o resumo hash e acaba perdendo a integridade, tá?
Outra função do hash, outra propriedade do hash, tá, pessoal? Resistência à colisão. Esse eu não vou escrever, mas eu vou falar para vocês. Que é muito difícil duas entradas diferentes gerar o mesmo hash. Eu não quero, né? Ou a probabilidade tem que ser muito baixa aqui. Se eu pegar aqui, calcular um hash, ele gerar as mesmas entradas, né? Aliás, eu vou colocar uma outra entrada e ele gerar a mesma saída, né? Porque senão isso vai quebrar a integridade. Poxa, se eu coloco aqui, né, uma entrada, um documento X, jogo o hash e ele gera o A, e eu coloco uma outra entrada, mas eu coloco a entrada X, gera o hash e ele, aliás, a entrada B, por exemplo, né, ou Y, aqui ó, B ou Y, né? E ele gera também o A, aqui a gente vai ter uma falta de confiabilidade, né? Porque ele vai poder ali ter duas saídas com o mesmo valor. Isso não pode acontecer, tá? Não sei se ficou muito claro, tá, gente? Mas só resumindo, as duas entradas diferentes não podem gerar saídas iguais. Em resumo, seria isso, tá? Bom, e o efeito avalanche, né? O efeito avalanche, gente, o que que é? Esses códigos que vocês têm aqui, ó, que estão aqui embaixo, são em hexadecimais, né? Mas por trás do computador, em níveis de computação, ele pode ser ali um nível de bits. Se eu alterar um bit, um 0 ou um 1, ele já vai mudar completamente aqui esse código. Então esse é o efeito avalanche. Eu fazer qualquer alteração, vai alterar completamente ali o resumo, o hash. Tá? Qual que é o algoritmo que a gente utiliza de hash, os mais comuns? O algoritmo é o MD5, o SHA-1, que esse aqui é descontinuado, tá? Descontinuado. Pegou no finalzinho. E também, deixa eu ver se aparece ali, aparece. E também, o último aqui é o SH256. Esse já é mais utilizado. Maravilha? Bom, falando então de hash. Então, o hash é o resumo, né, que a gente cria para a gente ver ali, para gerar uma forma de a gente fazer ali a conferência da integridade. Mas e como é que a gente usa isso na prática? Bom, vamos imaginar que a Maria, ela quer enviar um documento aqui para o João, né? A Maria quer enviar um documento para o João. Ela vai pegar aqui o documento original e vai gerar um hash dele, ou seja, vai gerar um resumo dele, né? Nesse resumo, ela vai fazer o quê? Deixa eu botar aqui em tela cheia, que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Ela vai gerar aqui um resumo, ou seja, vai gerar um hash usando ali uma tecnologia, um daqueles algoritmos que eu acabei de falar, e aí vai cifrar esse hash, ou seja, né, vai assinar com a sua assinatura digital. E isso, ela vai fazer o envio tanto do documento original, quanto também da assinatura digital que ela gerou. E vai enviar lá para o João. O João, ele recebe os dois documentos, a assinatura digital da Maria e recebe também o documento original. Aí, ele vai usar a mesma tecnologia da Maria. Digamos que ela usou lá, por exemplo, naquele SH, para poder fazer ali a geração de hash. Então, o João também vai usar o SH, que vai gerar um hash. E lembra que a gente tem ali a propriedade, que tem que gerar o mesmo valor do que o da Maria. Então, essa cifra hash que gerou aqui, tem que dar o mesmo valor aqui também. Bom, aí o João vai pegar a chave pública da Maria e vai vir aqui e decifrar esse documento, né? Decifrando esse documento, ele vai comparar. Bom, se ele comparar aqui com o hash gerado, tem que dar o mesmo valor, né? Porque a gente usou a mesma tecnologia e eu usei a chave pública da Maria, tá? Então, o que acontece, tá, gente? Então, a gente está fazendo aqui, seguindo ali, né, o princípio da integridade, porque ele deu o mesmo documento, e também garantido o princípio da autenticidade, porque a gente, como foi feito com a chave privada da Maria, lá na ponta, eu consegui aqui gerar o princípio da integridade, da autenticidade com a chave pública da Maria. Então, princípio da integridade, princípio também da integridade, autenticidade e integridade. Maravilha? Bom, feito isso, a chave pública ela tem um certo limite, né? Porque como é que eu vou garantir que a chave pública que eu utilizei, de fato, é a da Maria, né? Como é que porque a chave pública todo mundo tem acesso. Mas e se eu peguei a chave pública de outra pessoa, né? Da Ana, por exemplo, né? E não da Maria, né? E a Ana se diz que é da Maria. A gente vai utilizar
os certificados digitais para poder garantir que a chave pública é de fato da Maria. Então, o certificado digital nada mais é do que um documento eletrônico, né, onde vai permitir que a gente vincule uma pessoa ou uma empresa a uma chave pública, que é o que a gente vai utilizar para decifrar os documentos, né, ou para cifrar, caso eu queira ali garantir o princípio da confidencialidade, tá? Então, quem que faz a emissão desses documentos? O que a gente chama de autoridades certificadoras, tá? Então, as autoridades certificadoras são uma parte terceira que vai fazer a validação da identidade daquela pessoa de fato e aí emitir ali o certificado digital. Então, a própria ACEN, a autoridade certificadora, vai assinar com a sua chave privada atestando que aquela pessoa é quem diz que ela é. Então, como é que funciona, tá? Como é que funciona a hierarquia dessas autoridades, dessas pessoas, dessas empresas, dessas partes que fazem ali a organização para garantir que a pessoa que diz que ela é de fato quem ela é, né? Bom, a gente vai ter uma hierarquia aqui dentro do Brasil, que é como fosse uma hierarquia de cartório, né? Por exemplo, algo mais nesse sentido. A gente vai ter aqui as agências certificadoras raiz. Essas agências certificadoras raiz, elas são as que fiscalizam, né, as autoridades certificadoras. Então, as autoridades certificadoras são as que emitem os certificados. As autoridades certificadoras raiz são aquelas que fazem a fiscalização e o gerenciamento. Essa daqui é a única que ela auto-assina com a sua própria chave privada. Auto-assina, tá? Então aqui ela faz o gerenciamento e também ela faz aqui a fiscalização. Maravilha? Já as autoridades certificadoras, não. Elas são as entidades públicas, pode ser entidades privadas, e elas são que vão emitir os certificados digitais de fato para as pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Então, elas vão validar de fato se aquela pessoa, se o Rafa, ele diz quem é, através de um envio de documento, indo presencialmente, assinar ali um termo de papel mesmo, né, tirando foto, para ver se realmente o Rafa é de quem diz que é, e vou certificar, o Rafa realmente ele tem certificado público e vou certificar ele. Então, são eles que emitem o certificado digital, certo? Exemplo de autoridade certificadora, a Serpro. A Serpro, gente, é o Serviço de Processamento de Dados Federal. Então, é ele que faz ali, por exemplo, a emissão de certificados digitais. Já as autoridades de registro vai ser as interface. Vai ser, de fato, aonde eu peço o certificado digital. Como assim, professor? Quando eu trabalhava nos Correios, por exemplo, a gente lá nos Correios, a gente era uma autoridade de registro. Então, a gente marcava lá um horário com uma pessoa, a pessoa ia até os Correios, através de um horário, levava seus documentos e a gente via, fulaninho é fulano é da empresa tal, fulano é tal. E a gente fazia a solicitação para a Serpro emitir o certificado digital. Então, os Correios era a autoridade de registro, porque era a interface onde a pessoa ia presencialmente solicitar o certificado digital, certo? Entendido isso daqui? Tranquilo? Maravilha. Bom, e como é que é a anatomia, né? Como é que é ali um certificado digital, né? O certificado digital, ele vai ter algumas funções muito importantes, né? Vai ter o nome do titular, vai ter o nome do emissor, né? Vai ter ali também a chave pública do titular, a validade, que isso é muito importante, qual foi ali a assinatura, né? Qual foi ali a assinatura digital da AC. Então, isso é muito importante ali no certificado digital, tá? Um ponto importante é, o navegador, ele vai validar a assinatura utilizando a chave pública da AC intermediária, né? Então ele pega lá a chave pública da autoridade certificadora e verifica se realmente aquele certificado digital está válido, né? Depois ele valida com a chave pública também da AC raiz para ver se também está funcionando, né? Se tá realmente, né, aquele certificado tá autenticado, né? Se tiver tudo certo, é instalado e aí a confiança é pré-estabelecida entre as duas pontas. Maravilha? Bom,
Em resumo, tá, gente? A gente vai ter o que, então? Os princípios, que é a confidencialidade, a integridade, disponibilidade, autenticidade e irritabilidade. Aqui muita gente usa como mnemônico o SIDA ou o SIDAI também, né? O SIDAI, né? Que é ali a confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e irritabilidade. Bom, como é que a gente garante esses princípios, né? A função hash, né, utilizando aqui a funcionalidade assimétrica, garante a integridade, aliás, a autenticidade, né? E garante também a integridade. Por que que o hash garante essas duas funções, né? Por que que o certificado digitais garante essas duas funções? Porque o certificado digitais vai garantir a integridade utilizando um hash. E a autenticidade porque é a pessoa de fato que foi lá e fez essa função. Tá? E aí vai garantir também o certificado digital a irretratabilidade, porque a gente sabe que foi ela que assinou, então ela não vai poder negar que ela fez aquela ação. E o hash, né, vai estar ligado à assinatura digital, porque ele é feito daquela forma que a gente falou agora há pouco, onde a pessoa assina usando a sua chave privada, gera ali um resumo onde a gente pode ver a integridade desse documento lá na ponta. Então a pessoa vai usar a mesma tecnologia que a pessoa utilizou para gerar o mesmo resumo, batendo com o resumo cifrado, vai ali bater os mesmos dados e aí a gente consegue garantir a integridade, tá? Aqui é bom vocês dar um resumo, tá, pessoal? E dar um resumo não, dá um print. Dá um print para vocês gravarem, né? Gravarem e também colocar na porta de vocês para vocês sempre terem em mente. Então dá um print aí. E aqui, na próxima aqui também, seria legal você dar um print, porque aqui vai ter os principais tipos de certificado. Vai ter o certificado, né? O A1, que é software, o A3, que é hardware, o A4, que é hardware. Quanto mais seguro, né, mais caro ele é. Então aqui, e quanto mais seguro, mais válido também ele é. O mais comum é o A1, tá, gente? Mas vai ter em alguns casos onde vai ser necessário que se utilize o A1. Então, por exemplo, assim, se eu for acessar ali uma informação muito confidencial, muito importante, em alguns sistemas do governo, não se aceita o A3 e nem o A4. Vai ter que ser o A1. Tá? Então, aliás, vai ter que ser o A4 ou A3. O A1 ele não vai ser aceito. Então, gente, quanto mais seguro, né, é o teu certificado digital, provavelmente mais acesso você consegue ter, né? Porque vai conseguir certificar mais ações, vai conseguir garantir mais propriedade da segurança da informação. Beleza? Vamos para finalizar, vamos de questão, pessoal? Maravilha. Então, opa, já deu gabarito aqui antes. Ó, maravilha. A segurança da informação, deixa eu botar aqui na tela para vocês verem também. A segurança... ainda não pegou o gabarito. Acho que vocês não conseguiram ver o gabarito. A segurança da informação é um campo crucial que visa proteger os dados e informações contra os acessos não autorizados. Dois princípios fundamentais nessa conexão são confidencialidade e assinatura digital, que assegura apenas as partes autorizadas possam acessar e validar as informações. Assinale a alternativa a seguir que melhor descreve a função da assinatura digital em um sistema de segurança da informação. Maravilha! Então vamos lá. O que a assinatura digital ela vai assegurar? Ela vai assegurar, por exemplo, eu vou aqui na D. A assinatura digital é o método que impede o acesso não autorizado de dados sensíveis? Não, não é isso que a assinatura digital ela não faz. O que ela faz ela vai garantir a integridade dos dados e a autenticidade dos dados, né? Por que ela vai garantir a integridade e a autenticidade dos dados? A integridade com a função hash, porque a gente vai ter que comparar, né, o resumo, e a autenticidade, porque a gente vai validar se aquele certificado digital é daquela pessoa que diz que é, porque então utilizando ali a chave pública da Maria, né, ou minha chave pública, né, e usando a chave pública a gente sabe que só foi criptografado com a assinatura privada dela, certo? Então o nosso gabarito é AA, beleza? Que garante a integridade, a autenticidade e também assegurando a sua origem e veracidade, certo?
Então era isso, pessoal. Finalizamos mais uma aula aqui para o nosso concurso da Polícia Civil de Santa Catarina de 2025. Me segue lá nas redes sociais, comente aqui nesse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal também, que é muito importante para a gente continuar esse trabalho aqui desse curso gratuito, né, de informática para o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina. Se precisar de algum apoio ou se tiver qualquer dúvida, vai lá nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na descrição. E esse material também tá aqui na descrição para vocês fazerem o download. Maravilha, gente! Se vemos na próxima aula. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau!